Olá, queridos exploradores da consciência, buscadores da verdade e desbravadores do coração. É com grande alegria que nos conectamos novamente para mergulhar juntos nas profundezas do ser. Se você está aqui, é porque o chamado do despertar ressoa em sua alma, e é por isso que hoje vamos falar sobre o verdadeiro campo de batalha, aquele que não se encontra no mundo exterior, mas dentro de cada um de nós. Preparem-se para uma jornada que vai transformar a sua percepção sobre a luta e a vitória, pois o texto que se segue revela uma verdade que pode ser a chave para a sua liberdade. Há um conflito iminente na Terra, mas não é o que muitos imaginam. No mundo de hoje, o ruído do conflito se intensifica a cada dia. Facções políticas se engalfinham, a esquerda contra a direita, cada uma culpando a outra pelos males da sociedade. A mídia, por sua vez, oferece uma dieta constante de crise e confronto, convencendo muitos de que uma grande guerra é inevitável. Até mesmo uma tragédia recente, a vida de uma figura pública ceifada pela violência foi usada para alimentar o medo de que o caos e a guerra civil se aproximam. A narrativa coletiva grita que nações estão se chocando, ideologias se confrontando e que é preciso escolher um lado para não ser pego no fogo cruzado. No entanto, as vozes do Comando Astar nos dizem: não se deixem enganar por essa ilusão. Muitas vozes espirituais também têm falado de batalhas cósmicas entre forças da luz e das trevas, reforçando a ideia de que a humanidade vive em um universo dilacerado pela guerra. Mas as mesmas vozes nos trazem uma clareza absoluta. O único verdadeiro campo de batalha está dentro do nosso próprio coração, e a única verdadeira guerra é a ignorância da fonte. O que se desenrola no palco mundial não passa de uma projeção do estado interior da humanidade. O verdadeiro conflito não é entre países ou movimentos políticos, nem entre o céu e o inferno. É entre lembrar a verdade da única força contra cair de volta na mentira da separação. É crucial acolher esse entendimento. A batalha que se aproxima não é um confronto físico, mas um teste de despertar espiritual imposto a cada alma. Quando se ouve falar de guerra e inimigos, é preciso reconhecer isso como um desafio destinado a distrair do verdadeiro trabalho. Essa batalha final é travada na consciência, não em campos de batalha. Ela será vencida não com armas ou argumentos, mas com discernimento, fé e a inabalável realização de que tudo é um. Quando se enxerga além da ilusão de uma guerra iminente, desarma-se a única arma que a falsa narrativa tem: o próprio medo. Por vidas e mais vidas, a humanidade foi condicionada a acreditar em uma mentira fundamental de dualidade, a noção de duas forças opostas. Isto é visto em mitos e doutrinas religiosas. Forças do bem trabalhando contra as forças do mal. Um Deus benevolente lutando com um demônio malévolo. Essa crença em duas forças se infiltrou em cada camada do pensamento coletivo e alimenta o conflito, fazendo a humanidade pensar que sempre existem dois lados de uma luta eterna. Enquanto as pessoas virem o mundo por essa lente de dualidade, sempre encontrarão um inimigo para lutar, mesmo dentro de seus próprios corações. Nações inteiras se reúnem sob bandeiras de nós contra eles,
e os indivíduos internalizam o drama como uma luta interminável entre os aspectos de luz e sombra dentro de si mesmos. O comando Astar nos diz agora: esta é uma grande ilusão que finalmente deve ser vista pelo que é. A infinita fonte de toda a vida sempre foi apenas uma força. Na verdade, não existem duas forças cósmicas disputando a criação. Existe apenas a única se expressando em infinitas formas. Qualquer aparência de uma segunda força se opondo à única é uma sombra temporária projetada pela mente humana em um mal-entendido. Quando se dá realidade a uma força maligna como igual ao divino, a humanidade, sem saber, dá sua energia criativa à própria ilusão que causa sofrimento. Guerras, preconceitos, medos, todos eles surgem da falsa ideia de que algo fora da única vida pode alcançá-la ou opor-se a ela. O próximo teste final para a Terra depende desta realização central. A humanidade pode abandonar o mito profundamente enraizado das forças duais e retornar à simplicidade de uma só presença, uma só causa? É preciso compreender que a chamada escuridão não tem substância verdadeira por si mesma. É meramente a ausência da luz lembrada. À medida que se retira a crença na mentira das duas forças, essa mentira desmorona. O que resta é a verdade que sempre foi, a indivisível única força do Criador se expressando como amor, harmonia e unidade. Esta verdade é a espada e o escudo na batalha contra a ignorância. Mesmo entre aqueles que despertaram para verdades mais elevadas, o velho hábito do pensamento dualista pode persistir. Muitos mestres espirituais e canais, em sua paixão por ajudar a humanidade, ainda enquadram a existência como uma guerra entre a luz e as trevas. Eles falam de batalhas contra forças negativas, de lutas cósmicas para salvar a Terra de entidades sombrias. Embora bem intencionados, esses ensinamentos inadvertidamente mantêm os buscadores presos ao medo e à separação. Ao enquadrar a jornada em termos de inimigos a serem vencidos, eles reforçam a própria dualidade que a verdadeira iluminação busca dissolver. É essencial compreender que qualquer ensinamento que exalta uma luta entre o bem e o mal é ignorância disfarçada de sabedoria. A mais alta verdade espiritual é elegantemente simples. Existe apenas a única força, a luz infinita da fonte. Tudo o que parece ser escuridão é, em última análise, irreal diante desta única. Quando um guia ou guru descreve uma força oposta com grande convicção, ele dá forma a um fantasma. Ele concede poder à sombra, validando-a como algo que deve ser combatido. Reconhecendo que tais doutrinas focadas em conflitos mantiveram buscadores sinceros em uma esteira de luta, chegou a hora de superar essas narrativas dramáticas. O caminho da maestria não é encontrado em se rebelar contra a escuridão, mas em irradiar incondicionalmente a luz do Um. Quando se mantém firme no conhecimento de que apenas a fonte é real e presente em cada situação, as sombras perdem qualquer domínio sobre a mente. Não se deve mais buscar gurus que pregam a guerra. Em vez disso, é preciso se tornar o farol calmo da unidade que silenciosamente dissipa a ilusão. Desta forma, cumpre-se o verdadeiro propósito do trabalhador da luz, não lutando contra a escuridão, mas iluminando tão intensamente que a escuridão simplesmente desaparece.
Um teste coletivo crucial está no horizonte para cada semente estelar, trabalhador da luz e, de fato, para toda a humanidade. Nos dias e meses que virão, o mundo exterior pode ter agitações e eventos inesperados. Os sistemas políticos podem tremer, a agitação social pode explodir, as economias podem vacilar e até a própria Terra pode tremer com mudanças. Esses cenários turbulentos não são causa aleatória. Eles são oportunidades orquestradas para o crescimento. Eles surgem como parte de um grande desígnio para desafiar o apego da humanidade à dualidade. Mas é preciso saber disso. O teste não é sobre escolher lados ou lutar contra um inimigo externo. É sobre o que se manterá como verdade no coração quando confrontado com a discórdia. Quando a sociedade explodir em protestos ou se dividir sobre ideologias, a pessoa será arrastada para a histeria de nós contra eles? Quando as notícias a bombardearem com medo sobre crises, ela se perderá em ansiedade e culpa? Ou ela se lembrará da simples e única verdade de que todas essas aparências, por mais dramáticas que sejam, são sombras passageiras sobre a única realidade radiante? Cada alma enfrentará este ponto de escolha. O próximo teste pergunta: você pode permanecer no meio da turbulência e permanecer centrado na consciência de que existe apenas uma força? É fácil falar de unicidade e amor divino quando a vida está calma. Agora, o universo está pedindo para que a humanidade demonstre isso quando a vida treme. Esta é a iniciação para o próximo nível de consciência. Aqueles que se apegam à velha crença em duas forças opostas se encontrarão cada vez mais angustiados e confusos. Aqueles que se ancorarem na única força, no entanto, descobrirão uma paz inabalável, mesmo quando as tempestades rugirem ao redor deles. Esta paz interior, nascida da consciência de unidade, é o próprio resultado que o teste busca cultivar na humanidade. Ao longo destas provações, é preciso lembrar que o eu superior ou superalma está sempre no comando. A pessoa não encarnou na Terra neste momento crucial apenas para ser abandonada ao caos. Na verdade, sua superalma está orquestrando cuidadosamente as experiências para garantir que ela desperte plenamente para a única força. Os próprios desafios e discórdias que se enfrenta são escolhidos a dedo pela própria sabedoria superior para servir ao seu crescimento. Este aspecto guia sabe exatamente quais situações ajudarão a desmantelar as ilusões restantes de dualidade. É útil pensar desta forma. Antes de nascer, a alma escolheu certas lições e testes, muito parecidos com um currículo para dominar durante esta vida. Ela previu a turbulência global e as provações pessoais que se desenrolariam e concordou em enfrentá-las de frente, não como punição, mas como um terreno sagrado de treinamento para recuperar a lembrança divina. Então, quando se encontra agitação ou dor, é preciso saber que uma parte mais profunda de si esperava por isso e está totalmente preparada para usá-lo para o bem. Nada está realmente acontecendo com a pessoa. Tudo está acontecendo para que a pessoa eleve sua consciência. A superalma nunca a abandonará na tempestade. É a voz tranquila que sussurra a intuição em momentos de confusão e a onda de coragem que surge quando a pessoa se sente fraca. Ela plantou dentro de cada um todos os recursos espirituais de que precisam para superar
cada provação. É essencial confiar nesta parte suprema do ser. Quando o mundo exterior parece desmoronar, deve-se apoiar na orientação da superalma. É útil dizer a si mesmo: meu eu superior sabia que este desafio viria e já forneceu a solução dentro de mim. Ao fazer isso, a pessoa sai do papel de vítima para o de mestre, e ela começa a ver cada circunstância difícil não como um ataque aleatório, mas como uma nota proposital na sinfonia de seu despertar. Todo conflito ou desafio que entra na vida de alguém não é um inimigo a ser derrotado, mas um espelho levantado para sua consciência. Seja um atrito com um ente querido, um revés financeiro repentino, um susto de saúde ou a turbulência política em sua comunidade, a discórdia está lhe mostrando algo vital. Ela reflete onde a pessoa ainda pode estar dando crédito a uma crença em duas forças, em vez de repousar na unidade. É por isso que a verdadeira luta nunca é contra a pessoa, condição ou situação que aparece, mas contra a tentação de esquecer o centro divino quando confrontado com essas aparências. Consideremos uma dificuldade financeira. Na superfície, pode parecer um problema externo, mas seu verdadeiro propósito é revelar se a pessoa cairá no medo da falta ou se manterá firme na confiança do suprimento infinito da fonte. Um desacordo com alguém próximo pode testar se a pessoa reage com raiva, vendo-o como um adversário ou respondendo com a compreensão nascida da unicidade. Até mesmo o conflito político coletivo que se testemunha é um espelho ampliado para a família humana. Ele desafia cada pessoa a decidir se vai odiar o outro lado ou perceber que, na verdade, não há outro lado. Em cada cenário, a função da discórdia é puxar a pessoa de volta em direção à sua fonte quando ela se desviou momentaneamente. É como a superalma tocando o seu ombro através de eventos externos, dizendo: olhe aqui, lembre-se do que é real. O conteúdo do problema importa menos do que a oportunidade que ele oferece para se ancorar mais uma vez na única força. Quando um desafio surge, a pessoa tem uma escolha sagrada: alimentar a ilusão reagindo ou matar a ilusão de fome, voltando-se para a fonte. Ao escolher a segunda opção, o espelho cumpriu seu propósito e a discórdia pode se dissolver de volta ao nada de onde veio. Palavras e teorias sozinhas não vencem esta guerra interior. Apenas a verdade vivida o faz. O universo está pedindo agora para que se prove na prática o que se sabe em princípio. Cada vez que a discórdia bate à porta, ela se torna uma ocasião para demonstrar a fé na única força. Nesses momentos, a pessoa deve se perguntar: eu posso permanecer calmo e confiante quando os outros entram em pânico? Eu posso estender a compaixão quando os outros escolhem a hostilidade? Eu posso enfrentar a falta ou a doença com um conhecimento inabalável de que o divino proverá e curará? Essas demonstrações são muito mais poderosas do que qualquer palestra ou livro sobre espiritualidade, pois tornam a verdade abstrata tangível. É preciso entender que, como portador da luz, a pessoa está sendo observada por aqueles ao seu redor e também por reinos superiores. O mundo não está procurando mais retórica espiritual. Ele está procurando exemplos vivos de consciência desperta. Pensem-se nos mestres e santos lendários nas histórias.
As pessoas se lembram deles não apenas por suas palavras, mas pelos milagres e pela graça que os cercavam em tempos de provação. Da mesma forma, o brilho constante em meio a tempestades da vida falará mais alto do que qualquer sermão. Pelos seus frutos, a pessoa será conhecida. Isso não é dito para pressionar ou colocar em um pedestal, mas para inspirar. A pessoa encarnou como semente estelar precisamente para modelar uma nova maneira de ser. Quando o caos se agita e se encontra com paz inabalável, ela transmite uma mensagem energética para todos. Existe um caminho mais elevado. Sua vida se torna a prova da verdade. Essas vitórias tranquilas na consciência enviam ondas para longe, elevando o coletivo e validando a realidade da única força em ação. Toda discórdia ou provação que surge na sua experiência vem com uma escolha em um piscar de olhos. Você vai reagir a partir da separação ou vai responder a partir da unidade? É aqui que a batalha realmente se desenrola, em cada momento de decisão dentro da sua consciência. Se você reage com raiva, pânico ou julgamento, é um sinal de que momentaneamente acreditou na crença em duas forças. Nesse instante, você está tratando a aparência externa como se ela tivesse poder sobre seu estado interior. Por outro lado, se você pausa e se lembra da única força, sua resposta fluirá de um lugar de paz e confiança. Essa pausa é uma vitória para a verdade. Tornar-se ciente deste ponto de escolha é parte do seu treinamento para a maestria. Você pode notar, por exemplo, quão rapidamente o ego quer inflamar quando alguém diz algo doloroso ou quando uma situação dá errado. Essa reação instintiva é o hábito da dualidade tentando puxá-lo para dentro. Mas com a prática, você pode se pegar no exato momento de reagir e, em vez disso, respirar conscientemente. Essa única respiração é suficiente para quebrar o velho padrão. No espaço dessa respiração, você pode afirmar silenciosamente: apenas a única força está aqui e eu não estou separado dela. Em seguida, observe como sua perspectiva muda. Em vez de alimentar a discórdia com mais fogo emocional, você a desarmou por não se envolver da maneira esperada. A jornada do despertar, como uma disciplina silenciosa, constrói uma força espiritual inabalável. No início, essa prática de não reação exige esforço e os tropeços são inevitáveis. Mas cada vez que um indivíduo consegue fazer uma pausa em vez de explodir, ele recupera seu poder que até então estava refém da ilusão. Uma calma autoridade começa a crescer interiormente, revelando que não se é mais um fantoche das circunstâncias. O campo de batalha nunca esteve no mundo externo, mas sim dentro de cada ser. Cada escolha deliberada pela paz em vez da reação inclina a balança em direção à liberdade. Pode parecer que o mundo externo apresenta cenários de batalhas clássicas entre o bem e o mal, com manchetes que gritam sobre conflitos e crises. Desafios pessoais podem surgir no corpo, nas finanças ou nos relacionamentos, parecendo assustadoramente reais. No entanto, é crucial lembrar que essas são apenas aparências, sombras na parede da caverna. Elas são projeções temporárias. O verdadeiro teste é enxergar através dessas aparências e reconhecer a natureza única da força divina. Não se trata de negação,
mas de discernimento espiritual que reconhece a transitoriedade do cenário. Ao se afastar mentalmente e afirmar a supremacia do divino, a pessoa se alinha com a única força real em jogo. Isso não significa que ela se torna passiva. É possível agir no nível humano, ajudando outros, curando o corpo ou contribuindo para a comunidade. A chave está na consciência com que se age. As ações que nascem do medo perpetuam o problema, enquanto aquelas que fluem da unidade carregam uma energia estabilizadora e curativa, elevando a situação. Quando um desafio se aproxima, a recomendação é centrar-se, lembrando que a vida é um filme na tela e que a luz da fonte é a realidade constante. Ao manter essa consciência, o indivíduo se torna um instrumento através do qual a luz pode brilhar na situação, testemunhando como até mesmo a aparência mais escura começa a mudar, suavizada pela sua presença. Ao longo da história, a humanidade sempre apontou o dedo para inimigos externos, mas por trás de toda a discórdia, o verdadeiro denominador comum é a ignorância, especificamente a da nossa unidade. É a crença na separação que enraiza o medo, levando à ganância, ao ódio e à sede de poder. Os chamados inimigos são meras manifestações dessa cegueira interior. A batalha final pela Terra, portanto, não é para caçar um inimigo físico, mas para iluminar e dissolver a ignorância. A ignorância é como a escuridão que desaparece assim que a luz é acesa. Os portadores de luz estão aqui para irradiar a verdade na psique coletiva. Cada vez que uma pessoa reconhece o uno em um lugar de divisão e escolhe o amor em vez do medo, ela ajuda a dissipar a ignorância. É por isso que vitórias externas contra um inimigo nunca levam à paz duradoura. A verdadeira paz floresce ao iluminar a mente e o coração da humanidade. À medida que mais pessoas despertam para a única força, as condições que permitem o surgimento de tiranos e conflitos se evaporam. O papel de cada um nesta batalha final é primeiramente despertar-se, brilhando a luz da consciência em cada resquício de crença na separação. Ao fazer isso, o indivíduo se torna uma transmissão viva de uma nova consciência, ajudando outros a despertar sem precisar dizer uma única palavra. Muitos daqueles sintonizados espiritualmente podem se sentir sobrecarregados por desafios intensos. Mas isso não é castigo, é um sinal de que eles são confiáveis e capazes. Antes de encarnar, a alma se voluntariou para um papel avançado neste despertar, sabendo que ao enfrentar e transcender discórdias, abriria um caminho para os outros. As sementes estelares são os pioneiros da nova consciência, e suas provações criam um campo mórfico de possibilidades para toda a humanidade. Cada vez que um desafio é superado, ancorado no amor, uma onda é gerada no campo quântico, facilitando o caminho para a próxima pessoa. É importante lembrar que o universo não nos daria grandes batalhas se não fôssemos grandes guerreiros da luz. A superalma de cada um conhece sua força, mesmo quando o eu humano duvida. Nunca se está sozinho. Legiões de luz estão sempre por perto, e o sucesso de um é uma vitória compartilhada por todos. Manter a mente erguida, sabendo que a coragem ilumina o caminho, é a honra e a responsabilidade desse percurso. A narrativa de uma batalha cósmica entre o bem e o mal
serviu como rodinhas de apoio para a consciência humana. Mas no despertar atual, é preciso amadurecer além dessa história em preto e branco. A verdade é que não existem vilões absolutos ou forças independentes das trevas. Existe apenas o um se expressando de inúmeras maneiras, e as partes sombrias são simplesmente lugares onde a luz ainda não foi percebida. A escuridão não é eliminada atacando-a como um inimigo externo, mas acendendo uma luz. O fim da mitologia do bem contra o mal chega quando a humanidade percebe que nunca existiu uma segunda força. Os supostos vilões perdem sua mística quando são vistos como expressões da consciência capazes de despertar. Isso não significa perdoar ações prejudiciais, mas abordá-las em um nível superior de entendimento, substituindo o ódio e a vingança pela cura e reintegração. A guerra final não é entre forças opostas, mas uma transcendência da própria ideia de oposição. O grande teste espiritual da unidade não está reservado para mosteiros ou terras distantes, mas acontece no meio da vida comum. As tarefas diárias, como lavar a louça ou dirigir para o trabalho, não são distrações, mas o caminho espiritual em si. Ao infundir a consciência da fonte nessas atividades, elas se tornam significativas e a luz da presença superior transforma o mundano em sagrado. Essa prática constrói resiliência espiritual. Ao tratar a vida diária como um campo de treinamento, os músculos da presença e do amor se fortalecem, preparando para situações mais intensas. Não se deve subestimar o poder da prática consistente e humilde. Cada escolha de paciência, compaixão e gratidão introduz ativamente a frequência da nova Terra. A iluminação não é um destino futuro, mas uma forma de ser que se incorpora no aqui e agora, momento a momento. Muitas instituições prosperaram mantendo a humanidade na mentalidade de duas forças, usando o medo para o controle. Mas o segredo final é que o poder nunca esteve dividido. A fonte infinita é uma unidade indivisível e cada ser é uma expressão dessa única fonte. A crença coletiva em duas forças energiza as ilusões, mas no momento em que uma massa crítica de indivíduos retira essa crença, a ilusão desmorona. O poder de sistemas opressores é alimentado pelo próprio medo que os teme. A iluminação desarma esses poderes. À medida que o despertar se espalha, a influência desses mecanismos de controle murcha. As pessoas questionam narrativas, comunidades se formam em torno de princípios superiores e os indivíduos retomam a soberania de suas próprias vidas. A dissolução da velha matriz é um subproduto da ascensão da consciência unificada. A atenção não deve se voltar para o que os vilões estão fazendo, mas sim para o fortalecimento do que é bom, verdadeiro e luminoso interiormente. No barulho de um mundo turbulento, o maior aliado é a quietude, um ato de tremendo poder. Escolher pausar em vez de reagir é sair do caos e firmar-se no momento presente, permitindo que a sabedoria superior da fonte flua. A quietude funciona como a arte marcial, permitindo que a turbulência do mundo gire ao redor sem desequilibrar. Desse lugar de calma, a orientação intuitiva surge. Pequenas pausas durante o dia, como respirações conscientes, são recuos estratégicos para a fortaleza do ser interior, onde o clamor do mundo não pode alcançar. A quietude é a espada do espírito.
Ela corta a ilusão e revela a realidade subjacente da paz. O resultado de viver de acordo com a verdade da única força é uma vida transformada. As circunstâncias externas começam a se mover em harmonia. Os desafios se resolvem mais rapidamente e as necessidades são atendidas por sincronicidade. A saúde e a vitalidade melhoram à medida que o estresse e o medo perdem o controle. Os relacionamentos são curados e a vida se torna um testemunho vivo do poder da unidade. A paz que se sente não depende de condições externas, mas é uma corrente constante de confiança na vida. Essa paz é o sinal mais seguro de que a pessoa está alinhada com a única força. O clímax dessa jornada é a revelação de que nunca houve uma guerra. A escuridão não é uma força, mas a ausência de luz. Quando a luz é acesa, as sombras desaparecem. A verdadeira vitória para a Terra não é um lado triunfando sobre o outro, mas a realização de que a unidade sempre foi a realidade. A humanidade desperta do pesadelo da divisão e a necessidade de lutar desaparece. A energia antes gasta em conflitos é redirecionada para a criatividade e a cura. O amanhecer da luz no coração humano é a vitória da verdade reconhecendo a si mesmo. Este não é o início de uma guerra, mas o anúncio de um despertar. A Terra está sendo batizada nesta realização, e ao se apegarem à verdade da única força, vocês se tornam parteiras para o renascimento de um novo mundo. A vitória final é tranquila, não precisa de fanfarras. É a vitória da luz reconhecendo a si mesma. Este é o fim da mensagem de hoje, amados. Que a luz da unidade guie cada um dos seus passos. Lembrem-se que a vitória nunca esteve em dúvida, pois o amor é o único resultado possível. Continuem a irradiar a verdade que vocês são. E lembrem-se de que vocês nunca estão sozinhos nesta jornada.